RFI Convida. Filósofo, mestre e doutor em educação, Carlos Roberto Jamil Cury é o entrevistado de hoje do RFI Convida. Muito obrigado, Sr. Carlos Cury, pela sua presença e muito bem-vindo à Rádio França Internacional. Sou eu que agradeço o convite e cumprimento a todos os ouvintes da França e do mundo que pelas ondas da Rádio França Internacional estão nos ouvindo. E o senhor está aqui em Paris, onde fez pós-doutorado. Sim. E veio proferir uma palestra com o tema A Educação em Marcha Ré no Brasil Atual. Antes mesmo do senhor falar disso, eu vou lembrar que o senhor foi presidente da CAPES, foi membro do Conselho Nacional de Educação, onde presidiu a Comissão de Educação Básica durante 8 anos, né? Ou seja, tem uma experiência na área não só de educação nas escolas, universidades, mas também na estrutura do Ministério da Educação. E nessa palestra na Escola de Altos Estudos, o senhor falou então sobre a educação em marcha ré no Brasil atual. Quais são esses acontecimentos, essas ações desse início de governo Bolsonaro que levaram então a essa situação de marcha ré na educação, sob o seu ponto de vista, Carlos? Perfeito. Nós viemos no Brasil de um processo eleitoral em que houve uma polarização muito grande entre as candidaturas, sobretudo aquelas que chegaram ao segundo turno. Mas houve uma grande polarização. Essa polarização foi de um corte muito forte, pela primeira vez, talvez, no Brasil, em que determinados temas de ordem cultural e ideológica, elas se sobrepuseram a outras questões que são questões muito mais urgentes no Brasil. E dentro desta polarização, um dos candidatos já tinha sido ministro da Educação, portanto, ele tinha propostas, digamos assim, muito próprias para uma pessoa que passou por anos e anos no Ministério da Educação. O senhor está falando do Fernando Haddad, do Fernando Haddad, do PT. O outro candidato, que foi o vencedor, não é, o Jair Bolsonaro, ele estava se recuperando num hospital, então pouco se pronunciou a esse respeito, mas 2 assuntos tomaram dianteira na sua fala de quando em vez que ele se remetia. O primeiro era que ele daria um grande suporte à chamada escola sem partido, e a outra seria a exclusão da chamada ideologia de gênero. E de quebra, também ele daria apoio à chamada homeschooling, educação ao foyer, educação doméstica, educação no lar. E com isso, então, quando ele assume o ministério, ele convida alguém, o professor Vélez Rodrigues, que não conhecia a estrutura do MEC. O Ministério da Educação é um ministério extremamente complexo, porque o Brasil é um país federativo. Uhum. E o Ministério, ele tem iniciativas obrigatórias com relação a todo o país, ou seja, com relação à sua própria rede, a rede dos estados, a rede dos municípios, a rede do Distrito Federal. Tem obrigações que são de diretrizes, e tem também todos aqueles convênios de ordem voluntária. Não é? Então é um grande complexo que atinge os 5.600 municípios do Brasil, os 27 estados. E se você não conhecer minimamente a burocracia do MEC, tudo o que se passa ali, quais são os programas, quais são as ações, você simplesmente se perde. Então nós tivemos um ministro que simplesmente não tomou nenhuma iniciativa em relação aos programas mais substantivos do Ministério.
Aliás, foi o início muito turbulento, né? Foi o ministério que teve o início talvez com mais turbulências, né, desse governo, inclusive com uma troca justamente de ministros, né? Uma troca recente. Agora, o que dá para imaginar como é que vai ser a condução daqui para frente com o novo ministro, Carlos Cunha? O novo ministro, bom, o antigo ministro, ele era um professor, mas não conhecia a estrutura e o funcionamento do MEC e do que significa essa educação complexa no Brasil, complexa e complicada. Bom, esse ministro atual, Weintraub, ele é um economista, também não tem conhecimento, obviamente eu não estou falando isso da minha cabeça, eu li, não é, evidentemente, um pouco da sua biografia e tal. Ele é um economista muito próximo ao ministro Paulo Guedes e veio de novo com determinadas posturas que lembram um pouco o antigo ministro em relação à ideologia de gênero, à escola sem partido, mas com uma diferença significativa. O novo ministro, ele assinalou em algumas das suas falas que é preciso rever o modo do financiamento da educação no Brasil. Isso é muito preocupante para nós quando a gente sabe de documentos oficiais do Banco Mundial, um documento oficial do antigo PMDB, hoje que se tornou MDB, e quando a gente sabe de falas explícitas do ministro Paulo Guedes a respeito da desvinculação constitucional dos recursos advindos de impostos em termos percentuais para a educação. Isso significa o quê? Quais são os riscos? Veja, durante o governo Temer, houve a aprovação de uma emenda constitucional, a emenda 95, que congelou os recursos, mas não tocou nos percentuais. Os percentuais continuavam, sendo que eles ficavam congelados. E eu estou falando ainda do governo Temer. Qual a consequência disso que está mantida hoje? A consequência disso é que o Plano Nacional de Educação, que foi fruto de uma mobilização muito grande dos municípios, dos estados, das associações, por mais que você possa dizer que ele tenha um ou outro tom, vamos dizer, otimista ou até mesmo irrealista, ele foi um produto muito participado. E ele está, seja pelo governo Temer, na sua limitação do congelamento da emenda 95, seja pelo esquecimento dele, ele está posto na gaveta. Isto é muito ruim, porque é um plano que buscava enfrentar a complexidade do Ministério. E dentro dessa complexidade, o Brasil determinou que, a partir de 2016, todas as crianças de 4 e 5 anos obrigatoriamente devessem estar na escola. E obrigou que, imperativamente, de 15 a 17 anos, todos os jovens estivessem na escola. Portanto, houve um aumento da obrigatoriedade. Ora, isso não pode ser feito somente com os recursos disponíveis vinculados dos impostos, era preciso aumentar. O Plano Nacional aumentava isso. Uns poderão dizer, olha, é demais, tudo bem, acho que dá para discutir, não é? Melhorar a gestão, é possível, não é? Mas não dá para você ampliar tanto, né, para a direita, 15 e 17, à esquerda, 4 e 5, congelar o orçamento. Pois bem, o que o ministro Paulo Guedes falou foi o seguinte: se não houver aprovação da emenda da Previdência tal qual eu propus, ou seja, que haja
uma redução no orçamento público de 1,2 trilhões de reais, não é? O plano B será a desvinculação completa de todas as vinculações existentes hoje na Constituição. Ou seja, quem vai sofrer por primeiro serão educação e saúde. E com relação a esse aspecto, uma das propostas é justamente a educação domiciliar para essa população, né? O que o senhor pensa desse projeto que o governo está discutindo e aparentemente pretende implantar? Já há um projeto de lei, eu o tenho aqui. Esse projeto de lei, ele era para sair sob a forma de medida provisória, mas pelo fato de provavelmente não ser aprovado por medida provisória, foi encaminhado por projeto de lei, portanto ele vai ser discutido. O Brasil, até 1988, permitia a educação no lar, historicamente, né? Na legislação, isso era permitido. Entretanto, 1988 representou uma ruptura no Brasil em favor de colocar todo mundo na escola. Todo mundo na escola. Então, houve um esforço, desde o governo Sarney, passando pelo governo Fernando Henrique, passando pelo governo Lula, Dilma, foram todos os esforços desses governos no sentido de que o acesso fosse ampliado, né? Portanto, a política hoje é a do acesso. Quando a gente vê as demandas da população, sobretudo das populações que moram em bairros periféricos, mas não só, não apenas a ampliação da chamada pré-escola, que é essa de 4 e 5 anos, mas especificamente da creche, 0 a 3 anos. Por quê? Porque os cônjuges, eles estão sendo empurrados para o mercado de trabalho a fim de recompor a renda familiar. Então, hoje, há uma demanda enorme para a busca da escola. Bom, rapidamente, a escola hoje é a última instituição que oferece a possibilidade de uma convivialidade, de uma convivência, de uma socialização que seja sistemática e obrigatória. Nós não temos mais outros espaços, só a escola. Então, a homeschooling, a educação ao foyer, ela representa, na verdade, um pleito, uma reivindicação de 7.500 famílias no Brasil, perante 52 milhões de crianças que estão esperando o governo tocar adiante minimamente o Fundeb, que termina o ano que vem, e se ele não for renovado, será o caos na educação. O senhor acha que qual é o risco de não ser renovado o Fundeb? Olha, se houver uma desvinculação, a premissa do Fundeb é a vinculação. Essa é a premissa. Porque da vinculação você tem uma subvinculação. Isso é o Fundeb. E que nasceu com Paulo Renato e o Fernando Henrique com o Fundef. E ele foi ampliado sob o nome de Fundeb. Então, se a vinculação, que é a premissa, ela for extinta, a consequência da conclusão é que a subvinculação cai. Isso será o caos. Com relação ao ensino superior, na verdade o novo ministro também da Educação já chegou a declarar que era preciso existir uma estratégia para vencer o marxismo cultural presente nas universidades. Queria que o senhor reagisse a esse tipo de comentário e com essa postura do governo em relação a esse marxismo e essa ideologia presente no ensino superior, como eles tentam combater. Isso é fato? Isso é real? Qual é a opinião do senhor sobre esse assunto? Em primeiro lugar, nós temos que ver duas coisas. Em primeiro lugar, nossa Constituição. Nossa Constituição, nossa lei maior, nossa Carta Magna. Ela diz que a universidade e a educação, não só o ensino superior, mas toda a educação deve primar pela pluralidade. Devo lhe dizer que no final da década de 70 e no início da década de 80, houve, de fato, um grande aporte das teorias marxistas
na universidade por conta da ditadura, né? O marxismo foi um dos sustentáculos de combate à ditadura, porque era por onde se podia combater a ditadura, era na estratificação social. A gente dizia, olha, veja a distribuição de renda como está, né? Os ricos cada vez mais ricos, os pobres cada vez mais pobres. O que é isso? Isso é exploração de classe, etc, etc. Não é? Mas, ao lado disso, houve muitos outros que defenderam o retorno e o fim da ditadura em função dos direitos políticos. Pois bem, depois de 1988, houve como eu vou dizer assim, uma expansão da pluralidade. Ao contrário de um marxismo cultural, o que houve foi uma expansão da pluralidade. Hoje você tem pessoas que, em base aos direitos civis, defende e ataca as discriminações. Eles não precisam buscar no equipamento marxista um ponto de vista para atacar o racismo. Eles buscam no próprio sentido do liberalismo democrático. Então isso é muito interessante. Outros, desenvolveu-se no Brasil, por exemplo, todo um conjunto de pesquisas e de estudos em torno da psicanálise, em torno, digamos, do direito à diferença, do multiculturalismo. Então, pessoas que ignoram, e eu acho que essas pessoas ignoram o que está sendo produzido, elas acabam colocando numa cesta só multiculturalismo. Evidentemente, há tendências marxistas, não tem dúvida nenhuma, tendências liberais democráticas, tendências sociais democráticas, estruturalismo, psicanálise, coloca tudo numa cesta só e fala, isso é marxismo cultural. Por quê? Porque não defendem os valores da família. Então, aí vem toda essa questão do jusnaturalismo. Não é bem o caso da gente tocar nesse assunto agora. Aí vem a tal da ideologia de gênero, a escola sem partido. Então, tudo isso vem misturado, embrulhado num desconhecimento real do que a universidade tem praticado. Isto sem contar com a diminuição muito grande das verbas, não só para as ciências humanas, mas, sobretudo, para as ciências da saúde, para as ciências exatas, para as ciências agrárias. Nós estamos correndo perigosamente o risco de muitos projetos que são da área de saúde, que são da área da física, da química, da biologia, correrem o risco de se desmancharem por conta da redução do orçamento. E justamente, com relação a esse aspecto de verbas, o senhor que já foi presidente da CAPES, como vê, na verdade, o destino de recursos para a pesquisa no Brasil? Muitos bolsistas, inclusive, já se expressam preocupação. Essa é uma preocupação real, realmente, de faltar dinheiro para a pesquisa, inclusive que pode ter impacto por intercâmbio do Brasil com outras instituições exteriores? Pode sim, e já está tendo. E já está tendo. Por exemplo, nas fundações de apoio à pesquisa estaduais, já não estão sendo mais concedidas bolsas para o exterior. Isso é muito ruim. Por quê? Porque o Brasil tinha convênios dessa natureza com mais de 52 países, o que fazia da nossa pós-graduação e da nossa graduação com um signo da internacionalização. Você tinha num departamento pessoas ora formadas na Alemanha, ora no Japão, ora na Grã-Bretanha, ora na França, que é a segunda mais demandada, ora na Bélgica, ora na Holanda, não é? E isso fazia com que o departamento, então, ele se tornasse um departamento plural, e ao invés de ser marxismo cultural. Isso é uma ficção, não é? Então, nós estamos correndo esse risco. A CAPES ainda está podendo garantir porque provém ainda o orçamento do ano passado. Mas nós temos uma grande dúvida no CNPq e na CAPES do que será 2020.
Muito obrigado, então, Carlos Roberto Jamil Cury, filósofo, mestre e doutor em educação, pela entrevista ao RF Convida. Sou eu que agradeço, né, a todos vocês que nos ouviram, desejando a todos que o Brasil possa reencontrar os melhores trilhos da democracia.